Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje vamos falar de história mundial para compreendermos um dos maiores ditadores da história, Benito Mussolini. Mais conhecido pelo seu sobrenome, Mussolini é considerado o líder do fascismo italiano pela sua atuação como governante da Itália entre 1922 e 1943. Usando violência, intimidação e manipulação, Mussolini tomou o poder, desmantelou a democracia pós-guerra da Itália e instaurou um regime totalitário que brutalmente suprimiu a oposição. Ele também iniciou uma série de campanhas militares na Europa e na África na esperança de restaurar a glória da Itália, enviando inúmeras pessoas italianas e não italianas para a morte. Sendo assim, devido a todas essas atrocidades cometidas ao longo do seu regime ditatorial, o governante ficou marcado na história como um dos grandes tiranos do século XX. Lembrado pela sua aliança com Adolf Hitler e seu status como uma das figuras principais das potências do eixo, embora Mussolini esteja morto há muito tempo, as cicatrizes deixadas por seu regime ainda persistem através da ideologia fascista na Europa e em outras regiões do mundo. Neste vídeo, vamos explorar as diversas ações diabólicas de Mussolini para entender como o tirano conseguiu se manter no poder de uma Itália fascista ao longo de 3 décadas. Mussolini, cujo nome completo era Benito Amilcare Andrea Mussolini, nasceu em 29 de julho de 1893 em Predappio, região da Emília-Romagna, e teve o seu nome escolhido em homenagem ao indígena Benito Juárez, revolucionário, que se tornou presidente no México em 1853. Seu pai, Alessandro Mussolini, pregava sua fé revolucionária para quem quisesse ouvir. Já sua mãe, Rosa, não compartilhava o ardor revolucionário do marido. Todavia, a região de Romagna vivia uma era central dos movimentos anarquistas e socialistas da Itália, sendo nesse cenário que o jovem Benito foi criado. Ele cresceu admirando figuras como Garibaldi, Piscani, Mazzini e tantos outros líderes revolucionários da Itália, além dos anarquistas Carlo Cafiero e Mikhail Bakunin. Seu pai era um socialista declarado, enquanto sua mãe era uma católica devota. Esse ambiente conflitante do socialismo econômico misturado com tradicionalismo social pode ser entendido como a chave para explicar o caminho radical que o jovem seguiria mais tarde em sua vida. Segundo o vencedor do Prêmio Pulitzer de Biografia David Kurtzer, em seu livro O Papa e Mussolini, Benito sempre teve desdém revolucionário pela democracia parlamentar e era encantado pelas possibilidades da ação violenta. Kurtzer explica que Mussolini percebeu que o caos que cercava o fim da Grande Guerra tinha criado um vazio e a sua intenção era preenchê-lo. Em seu livro, o autor traça um paralelo entre Pio XI e as relações com o fascismo de Mussolini. Quando criança, Mussolini era um menino difícil, com tendências rebeldes e violentas. Na infância, ele foi expulso de várias escolas por se envolver em brigas com outros alunos e até mesmo com funcionários. Inclusive, ele chegou a ser expulso de uma escola após esfaquear outro garoto com um canivete durante uma discussão. Já no ambiente familiar, Mussolini foi radicalizado pela política socialista do seu pai, enquanto o ajudava na oficina. Assim, a cabeça do jovem Mussolini foi sendo preenchida com críticas ao governo vigente, enquanto o rapaz crescia e sonhava com um futuro socialista para o seu país. À medida que envelhecia, Mussolini passou a frequentar reuniões socialistas e a construir uma rede de amigos nos movimentos sociais da época. Esses primeiros engajamentos políticos plantaram a semente de uma ambição política que, no entanto, um dia geraria frutos terríveis. Em 1902, o jovem Mussolini, com 19 anos, emigrou para a Suíça. Nesse período, ele imergiu em ideias políticas radicais de ação direta e oposição violenta ao poder estabelecido. Ao defender essas táticas, Mussolini acaba sendo preso e deportado para a Itália em 1903 e novamente em 1904, antes de retornar permanentemente ao seu país de origem.
Após cumprir seus 18 meses de serviço militar obrigatório de 1905 a 6, Mussolini, em sua fase adulta, também se inicia na escrita e edição de várias publicações socialistas. A sua ascensão ao estrelato ocorreu com a invasão italiana da Líbia em 1911, e apesar do seu envolvimento com o serviço militar, Mussolini era um crítico feroz da guerra, inclusive participando de tumultos anti-guerra. Sua oposição pública chamou a atenção das autoridades, que o prenderam na Itália e o condenaram a 5 meses de prisão. Em 1912, foi nomeado editor do principal jornal socialista da Itália, Avanti. Sob sua direção, o jornal passou de 20 mil leitores diários para 100 mil leitores diários. O poder de Mussolini de apelar ao povo era claro. Agora, uma estrela política em ascensão com uma audiência ao seu alcance, o caminho de Mussolini na vida pública estava prestes a se tornar um rumo radical. Inicialmente, a Itália manteve-se neutra na Primeira Guerra Mundial e Mussolini, como a maioria dos socialistas, apoiava essa neutralidade. No entanto, a sua opinião logo mudou e, à medida que os antigos regimes eram consumidos por um conflito devastador, ele passou a ver a guerra como uma oportunidade de inspirar a revolução em toda a Europa. Inflado pelo nacionalismo exacerbado, o jovem Mussolini, apaixonado pelas polêmicas, se irritou com os dirigentes socialistas pela postura neutra em relação à entrada da Itália na guerra. Ainda como editor do Avanti, lançou-se contra a postura reformista do partido, afirmando que a política parlamentar era inútil. Nessa época, ele também era redator-chefe do jornal La Unità, líder dos socialistas revolucionários. Mas, após se converter em intervencionista, foi expulso do partido. Nesse contexto, Mussolini já era deliberadamente pró-guerra, uma posição que o alienou dos seus aliados socialistas e o fez ser suspenso de sua posição de editor do jornal Avanti em outubro de 1914. Porém, Mussolini não seria silenciado. Rapidamente, ele fundou um novo jornal chamado Il Popolo d'Italia, que significa o povo da Itália, onde fez campanha em favor da Itália na entrada da Grande Guerra ao lado dos aliados. Pulverizado pelas ruas do país, o Jornal do Povo Italiano funcionaria até a queda do regime fascista da Itália, que ficaria vigente até 1945. No Popolo, Mussolini obteve apoio secreto dos governos britânico e francês com falsas promessas que falaremos adiante. As intenções de Mussolini com seu jornal estavam longe de ser puras. Ele via a guerra como um prelúdio para a revolução e acreditava que era um passo crucial para formar uma identidade nacional forte em seu país de origem. Bem, mas como surgiu a aliança com outros países? O grupo dos aliados, composto pelos países Grã-Bretanha, França e Rússia, ao não se satisfazerem com a simples neutralidade da Itália e na busca de uma negociação com o país, insistiram na promessa de que, com a entrada dos italianos no grupo, na Primeira Guerra Mundial, o país seria compensado com a obtenção de uma boa parte da costa adriática, bem como de territórios turcos e de colônias na África. Assim, a Itália entrou na guerra em 1915, após as promessas de terra dos aliados e promessas de benefícios significativos pós-guerra para os veteranos pelo governo italiano. No entanto, ao ratificar o direito de conquista, esse tratado secreto transgrediu o espírito democrático em nome do qual combatiam os britânicos e os franceses naquele período. Revelado pelos bolcheviques russos após o triunfo da Revolução de Outubro, esse gesto iria provocar a indignação da opinião pública. Em 3 de maio de 1915, em Roma, Antônio Salandra, ex-ministro das Relações Exteriores do Reino da Itália, ao se somar ao princípio da intervenção, denuncia a Tríplice Aliança, tendo em vista preparar o país para a entrada na guerra. No entanto, o parlamento, que não havia sido consultado, se insurge e ameaça derrubar o governo. Os intervencionistas Mussolini e D'Annunzio, à frente, manifestam-se em todo o país. O rei Vittorio Emanuele III, ele próprio favorável à intervenção, confirma Salandra na chefia do governo. E é ele quem declara guerra à Áustria-Hungria em 23 de maio de 1915 e à Alemanha em 28 de agosto
de 1916. Gabriele D'Annunzio, 52 anos, logo se alista como capitão e chama atenção por alguns golpes de efeito. Benito Mussolini, 32 anos, se alista como bersagliere, a ala de infantaria que vai à frente do exército para conquistar e manter o território, e não se mostra menos corajoso. Designado cabo, é gravemente ferido em 1917, no mês de fevereiro, por uma explosão de granada. As experiências de guerra de Mussolini endureceram as suas convicções, inspirando-o em um nacionalismo agressivo que o afastou ainda mais das suas raízes socialistas antimilitaristas. Após a guerra, a Itália encontrava-se economicamente e politicamente enfraquecida. Foi humilhada no front diplomático pelo Tratado de Versalhes, onde os aliados quebraram as promessas de terras à Itália na Europa Oriental. No país, o governo italiano não conseguiu manter suas promessas de benefícios aos veteranos. A confiança no governo estava abalada e o povo italiano buscava soluções radicais. Imerso num clima de constante crise econômica, Mussolini encontra um eleitorado natural para firmar os seus propósitos antidemocráticos. Veteranos de regresso à Itália, ex-militares e combatentes fracassados, de parte dos desempregados insatisfeitos com a falta de oportunidades, além dos próprios industriais e empresários que viam a possibilidade de lucro no apoio ao líder anticomunista. Explorando seu nacionalismo no intuito de controlar sua belicosa prole política, Mussolini, ao abandonar os velhos camaradas socialistas e abraçar novas crenças, o que lhe trouxe o título de marxista herege, sem pestanejar, apresenta-se como o representante da nova ordem, da lei e do orgulho nacional. Inicialmente, os fascistas de Mussolini fizeram pouco progresso nas eleições de 1919. Mas ganharam força em meio à instabilidade política. Em 1921, Mussolini fundou oficialmente o Partido Nacional Fascista, o PNF, e foi eleito para a Câmara dos Deputados com outros 34 fascistas. Em outubro de 22, 30 mil fascistas marcharam sobre Roma, resultando na nomeação de Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Apesar de estar no poder, a posição de Mussolini era fraca, com apenas 35 dos 400 deputados sendo fascistas. Em 1923, seu governo implementou a Lei Acerbo, que declarava que qualquer partido que obtivesse a maior fatia dos votos na próxima eleição, desde que fosse superior a 25%, receberia automaticamente 2/3 dos assentos no parlamento. Essa lei efetivamente eliminou a perspectiva de oposição política ao novo governo fascista. Nas eleições de 1924, os fascistas ganharam quase 65% dos votos populares, graças à intimidação e violência dos camisas negras. Um político socialista, Giacomo Matteotti, denunciou os resultados e foi assassinado 11 dias depois. Essa ousada ação ameaçou desfazer o trabalho de Mussolini, mas ele se manteve firme, assumindo total responsabilidade pelos acontecimentos num discurso ao parlamento em 3 de janeiro de 1925. Mussolini consolidou seu poder implementando um regime de supressão e unidade forçada, com princípios de acreditar, obedecer e lutar. A oposição foi rapidamente eliminada, seus partidos foram proibidos, a imprensa censurada e críticos potenciais foram presos. Entre eles estava o famoso escritor e ativista comunista Antonio Gramsci. Lembra que eu falei no livro O Papa e Mussolini, no início do vídeo? Pois bem, Mussolini também pacificou a Igreja Católica com um acordo, que ficou conhecido como Tratado de Latrão, porque foi assinado no Palácio de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. Ele reconhecia a independência da Cidade do Vaticano, estabelecendo-a como um Estado soberano, além de diversos outros privilégios. E, em troca, o Papa Pio XI admitia o governo fascista italiano. Esse acordo foi fundamental para Mussolini, pois o ajudou a garantir o apoio da Igreja Católica e a pacificar uma potencial fonte de oposição interna ao seu regime, que também sobreviveu à Grande Depressão, aumentando seu controle sobre a economia italiana. Socialmente,
Mussolini tentou transformar a Itália numa sociedade fascista, usando a educação e grupos de jovens para espalhar a ideologia. Casais casados e com filhos recebiam incentivos fiscais, enquanto os solteiros enfrentavam penalidades. Internacionalmente, Mussolini sonhava com um novo Império Romano, buscando conquistar novos territórios e reforçar o controle sobre áreas existentes. Na Líbia, o ditador enfrentou resistência com brutalidade extrema, usando ataques químicos e campos de concentração. Ele então voltou seus olhos para a Etiópia, uma das poucas áreas da África que nunca haviam sido conquistadas por potências europeias. Aqui é importante explicar que, após Mussolini e seus seguidores fascistas marcharem sobre Roma em outubro de 1922, Vítor Emanuel III, o rei da Itália, temendo uma guerra civil e talvez simpatizando com alguns aspectos do fascismo, recusou-se a declarar lei marcial e permitiu que Mussolini assumisse o cargo de primeiro-ministro. Isso marcou o início da ditadura fascista na Itália. A Líbia, que havia sido ocupada pela Itália desde 1911, enfrentava a resistência contínua de grupos nativos. Os dois governantes, portanto, tiveram papéis significativos no contexto da Líbia e na política interna e externa da Itália durante o regime fascista. A resposta de Mussolini à resistência dos grupos nativos foi marcada por extrema brutalidade e repressão. Ao lançar uma campanha violenta de pacificação, acredite, contra os rebeldes líbios a partir de 23, Mussolini também incentivou a colonização da Líbia por italianos, promovendo a imigração e a criação de fazendas e vilarejos italianos na região, uma tentativa de italianizar a colônia. Suas táticas brutais através dos ataques com gás, campos de concentração e massacres de civis resultaram na morte de mais de 50 mil líbios e no deslocamento de dezenas de milhares de pessoas para outros países. Na década de 1930, o Estado fascista passou a atuar com mais rigidez sobre as zonas de influência da Itália no continente africano. A Itália tinha postos coloniais na África desde o século XIX. Uma das operações militares mais agressivas do fascismo ocorreu na Abissínia, que é a atual Etiópia, então comandada por outro ditador, Haile Selassie, em 1935. O exército italiano valeu-se de armas químicas para exterminar soldados e civis etíopes. Esse gesto gerou o repúdio público de nações que até então não se posicionavam contra o fascismo. Foi o caso da França e da Inglaterra. À medida em que investia militarmente em campanhas no território africano e em outras regiões, Mussolini necessitava de armamento e outros tipos de suporte. No ano de 36, o apoio veio do nazismo, que já estava à frente do poder na Alemanha, com Adolf Hitler como seu líder máximo. Nesse mesmo ano, o Império Japonês, que também possuía características totalitárias e expansionistas, aliou-se à Alemanha e à Itália, compondo o chamado Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Foi em torno desse eixo e também contra ele que girou a Segunda Guerra Mundial. Mussolini só foi deposto do governo da Itália em 43, quando foi capturado por tropas aliadas, os chamados aliados na Segunda Guerra, que estavam contra as potências do eixo e eram liderados por Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Mussolini foi capturado na Sicília. Il Duce, que significa o líder, foi conduzido então ao Hotel Gran Sasso, onde ficou sob custódia. Entretanto, em setembro desse mesmo ano, paraquedistas das Forças Especiais Nazistas, as SS, invadiram o referido hotel e libertaram o líder fascista, que tentou retomar o poder no seu país de um quartel-general montado na cidade de Saló. Essa tentativa de retomar o poder ficaria conhecida como República Social Fascista. Ao fim de abril de 45, após sucessivos ataques, tanto ao norte pelas forças aliadas, como internamente pela resistência antifascista, Mussolini e sua amante, Clara Petacci, além de um grupo de destacados líderes fascistas, foram capturados em 27 de abril pelas forças resistentes ao tentarem escapar pela fronteira ítalo-suíça. A morte do ditador fascista italiano em 28 de abril de 45 foi um dos marcos do fim da Segunda Guerra Mundial
na Itália. Após a execução, os corpos de Mussolini e sua amante, junto de outros fuzilados, foram expostos em público na Praça de Loreto, perto da estação ferroviária no centro de Milão, no dia 29 de abril, depois de sofrerem o julgo popular. Foram pendurados de cabeça para baixo numa viga da estrutura metálica de uma construção inacabada de um posto de combustível, antigo costume popular que remontava à Idade Média na Península Itálica, comumente usado para ressaltar a infâmia dos condenados, certamente muito merecida. Esses e outros fatos dos últimos momentos da resistência antifascista na República de Salò foram relatados em diário e depois publicados em livro por Walter Audizio, conhecido pelo codinome Coronel Valério, representante comunista da região, responsável por efetuar o fuzilamento do ditador. Bem, vamos ficando por aqui com essa triste história que sempre deixa um legado e ensinamentos, né? E agradecendo sempre a sua companhia, sempre tão especial. Muito obrigado, até o próximo vídeo.